Meu nome é Rafaela Rodrigues de Holanda, eu sou estudante do Técnico Integrado em Alimentos 1 e hoje eu vou apresentar um trabalho falando um pouco sobre os elementos químicos constituídos na tabela periódica. Hoje eu vou falar sobre o itérbio, o lutécio e o hafnio. Então, antes de eu dar início aos elementos químicos, eu vou dar uma breve explicação sobre o que são as terras raras, porque eu vou usar este nome em algumas partes das explicações sobre os elementos. Então, afinal, o que são essas terras raras? As terras raras são denominadas o conjunto de 15 elementos químicos constituídos pela família dos lantanídeos, mais o ítrio. Chamadas por alguns de o ouro do século XXI, por sua raridade e o seu valor econômico, as terras raras são metais que servem de matéria-prima essencial para itens de alta tecnologia. São minérios que oferecem características únicas e diversos tipos de ligas metálicas, como os iPhones, carros híbridos, lasers e entre outros. Dando início ao nosso elemento químico, vou começar pelo itérbio. O itérbio ele é um metal sólido, macio, maleável, dúctil e pertence ao grupo de metais de terras raras, os chamados lantanídeos. O seu número atômico é o 70 e ele possui uma massa atômica de 173,04. Ele é encontrado em minerais como óxido de ítrio, monazita, gadolinita e xenótimo. Seu metal pode ser usado para melhorar o refinamento dos grânulos, a resistência e outras propriedades mecânicas do aço inoxidável. E afinal, quem descobriu este elemento químico foi o professor Jean Charles, em 1878. Agora eu vou falar um pouco sobre quais são as principais aplicações deste elemento no dia a dia. Ele atua em relógios atômicos de alta estabilidade, como aditivo em aços inoxidáveis, que são as ligas que eventualmente são utilizadas ali na odontologia. Trabalha como agente dopante em lasers científicos. Isótopos do elemento podem ter aplicação em fontes de raio-x portáteis. Materiais com itérbio podem ter aplicação em detectores de abalos sísmicos. Agora, mudando um pouco de elemento químico, eu vou falar um pouco sobre o lutécio. O lutécio ele foi descoberto em Paris, França, em 1907, pelos cientistas Georges Urbain e Carl Von. Mesmo o lutécio não tendo nenhuma função biológica no corpo, acredita-se que ele estimula o metabolismo e a sua toxicidade iguala-se aos demais de sua família, os chamados lantanídeos. O seu número atômico é o 71 e ele possui uma massa atômica de 174,967. O lutécio ele é o elemento menos abundante e o mais caro, e as pequenas quantidades disponíveis foram obtidas por processamento de outros metais. O lutécio ele é um metal existente comercialmente e, portanto, não é comum produzi-lo em laboratório. Isso também porque há grande dificuldade em separá-lo do metal puro. Os compostos de lutécio raramente são encontrados em pessoas. Todos estes compostos são altamente tóxicos, embora demonstrações iniciais possam sugerir que o risco é limitado. Então, quais são as principais aplicações do elemento lutécio no cotidiano e na indústria? Isótopos estáveis são usados em catálise de alquilação, polimerização e hidrogenação. Em métodos de datação do tipo lutécio-hafnio, tântalo de lutécio é o metal branco não radiativo mais denso que existe e tem possível aplicação na área de raio-x. Íons de lutécio mostram um potencial para uso em relógios atômicos de altíssima precisão e o lutécio DOTA-TAT tem aplicação na medicina. Agora, mudando um pouco também de elemento químico e falando sobre o último elemento químico deste trabalho, eu vou falar sobre o hafnio. O hafnio é um elemento químico metálico pertencente à classe dos metais de transição, tetravalente, lustroso, prateado e dúctil. Ele se localiza no grupo 4 e no período 6 da tabela periódica. Ele forma ligas com o tungstênio usadas em filamentos de lâmpadas e em eletrodos. Também se usa como material de barras de controle de reatores nucleares devido à sua alta capacidade de absorção de nêutrons. E agora eu vou falar um pouco sobre quais são as principais aplicações do elemento do hafnio no cotidiano. Ele trabalha em barras de controle para reatores nucleares, principalmente os reatores usados em submarinos nucleares. Em ligas com outros metais, ligas com ferro, titânio, tântalo ou nióbio, óxido de hafnio pode ser usado como isolante elétrico em microchips,
Catalisadores contendo o elemento têm aplicação em reações de polimerização. A adição de pequenas quantidades aprimora a aderência de óxidos protetores em ligas baseadas em níquel. Isótopos de hafnio têm utilidade em geoquímica e geocronologia. Na remoção de resíduos de gases em lâmpadas incandescentes, e seus isótopos foram foco de interesse em pesquisas envolvendo armas nucleares.